Imagina a cena, numa noite gelada de inverno, no ano de 1457, os gritos de uma menina ecoam pelos corredores de pedra do castelo de Pembroke, no país de Gales. O vento lá fora uiva, mas o que realmente corta o silêncio é o som do sofrimento de uma garota de apenas 13 anos. Dentro de um quarto mal iluminado por velas, Lady Margaret Beaufort se contorce sobre lençóis manchados de sangue. O corpo dela, pequeno e ainda em fase de crescimento, mal aguenta a dor que está sentindo. As parteiras murmuram orações em latim, com rostos tensos, como se já soubessem que algo terrível está por acontecer. Enquanto a neve cai lá fora, ali dentro acontece algo que ninguém jamais esqueceria: uma menina, quase uma criança, está prestes a dar à luz o futuro rei da Inglaterra. O cabelo castanho de Margaret gruda no rosto dela, encharcado de suor. A cada nova contração, parece que ela vai apagar. As parteiras começam a achar que ela não vai sobreviver. O bebê é grande demais, e ela, pequena demais. Margaret ainda nem terminou de crescer, mas está ali, lutando para trazer ao mundo o filho que, um dia, vai se tornar o rei Henry VII, o homem que colocaria fim a uma das guerras mais sangrentas da história da Inglaterra e daria início à poderosa dinastia Tudor. Aliás, antes de continuar essa história real de sobrevivência e dor, se você gosta de descobrir os bastidores mais ocultos da história, já deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aí de qual cidade você está assistindo. É surreal pensar que a gente está revivendo esses acontecimentos juntos, mesmo separados por séculos e oceanos. Aquela menina sofrendo em cima da cama não era uma nobre qualquer. Margaret Beaufort carregava no sangue o legado de reis. Ela era descendente de John of Gaunt, Duque de Lancaster e filho de Edward III. Só que, como ela mesma aprenderia com o tempo, nascer com sangue real podia ser uma bênção ou uma maldição. Na Inglaterra do século XV, onde a política era cruel e a Guerra das Rosas estava prestes a estourar, ter esse tipo de linhagem te transformava em duas coisas: ou uma peça valiosa num jogo de poder, ou um alvo. E o caminho que levou Margaret até aquela cama de parto começou anos antes, quando ela ainda era só uma criança brincando nos jardins do castelo. Margaret Beaufort nasceu por volta de maio de 1443, filha de John Beaufort, o primeiro duque de Somerset, com Margaret Bishop, uma das mulheres mais bem conectadas da nobreza inglesa. Ela veio ao mundo num período em que alianças políticas mudavam a toda hora, e casamentos eram usados como ferramenta de poder. O pai dela morreu quando ela ainda era um bebê. A versão oficial dizia que ele faleceu por causa de uma febre. Mas, naquela época, quase ninguém levava esse tipo de explicação ao pé da letra. Tinha gente que dizia que ele não aguentou o peso das derrotas que sofreu na França e decidiu encerrar a própria vida. Outros falavam que ele foi envenenado. Na nobreza, qualquer morte fora de hora já levantava esse tipo de suspeita. John Beaufort tinha comandado o exército inglês durante os últimos anos da Guerra dos 100 Anos. E viu, sem poder fazer nada, as conquistas do lendário Henry V irem sendo perdidas uma a uma. Isso abalou completamente o orgulho dele. Quando voltou à Inglaterra, em 1444, todo mundo percebeu que ele não era mais o mesmo. Tinha o olhar vazio, tremia, comia mal e ficava horas calado. Até que, no dia 27 de maio daquele ano, foi encontrado sem vida no quarto onde dormia, em Wimborne Minster. Oficialmente, disseram que foi doença. Mas quem convivia com ele sabia que a causa era mais profunda. Uma mistura de fracasso, vergonha e desgaste mental. Foi o fim de um homem que não conseguiu lidar com a derrota. A mãe de Margaret, por outro lado, agiu rápido. Como viúva e estrategista política, Margaret Bishop sabia exatamente o que precisava fazer para proteger o futuro da filha. Quando a menina tinha só 6 anos, já estava prometida em casamento a John de Lapou, filho do Duque de Suffolk. Era um acordo poderoso, entre duas famílias com muito prestígio. Mas na Inglaterra daquela época,
Nem os acordos mais sólidos duravam muito. Poucos anos depois, o Duque de Suffolk caiu em desgraça. Foi acusado de trair o país ao negociar o casamento do rei Henry VI com Margaret de Anjou, e também por ceder terras como Maine e Anjou para os franceses. Isso revoltou tanto a corte quanto o povo. E o fim dele foi violento. Durante uma viagem pelo Canal da Mancha, ele foi interceptado por inimigos políticos disfarçados de piratas. Foi retirado do navio e decapitado ali mesmo, de maneira grosseira, sem julgamento. A cena foi cruel, até para os padrões daquele século. E com isso, o contrato de noivado de Margaret perdeu qualquer valor. As mulheres da família Beaufort aprenderam cedo que, para sobreviver naquele mundo, era preciso se adaptar rápido. Não dava tempo de lamentar o passado. E foi assim que, pouco depois de perder seu primeiro noivo, Margaret foi entregue a outro pretendente, Edmund Tudor, conde de Richmond. Edmund era meio-irmão do rei Henry VI, filho de Catherine de Valois, viúva de Henry V, com Owen Tudor, um antigo funcionário da corte. A relação deles tinha começado em segredo e causado um escândalo entre os nobres, mas o casamento foi reconhecido. E os dois filhos desse casal, Edmund e Jasper Tudor, ganharam títulos e prestígio graças ao apoio do rei. Em 1455, com apenas 12 anos, Margaret foi oficialmente casada com Edmund. Era um casamento político, como todos naquela época. As palavras bonitas ditas na cerimônia mal faziam sentido para ela. E os votos feitos naquele dia acabariam mudando o rumo da história da Inglaterra. A cerimônia foi realizada no castelo de Blesso, onde Margaret tinha passado a infância. O grande salão foi decorado com tapeçarias contando as glórias dos antepassados da família Beaufort, e a capela onde trocaram votos guardava o túmulo do avô dela, John Beaufort, conde de Somerset. Só que Edmund era um homem feito, com mais de 20 anos, já acostumado com política e guerra. E Margaret? Ainda era praticamente uma criança, com roupas que nem tinham deixado de ser infantis. Mesmo assim, naquela época, não existia o conceito de esperar a menina crescer. O casamento foi consumado na mesma noite. E esse momento marcou Margaret pro resto da vida. Ela nunca falou publicamente sobre o que viveu naquela noite. Mas os efeitos ficaram claros. Danos físicos irreversíveis e uma religiosidade intensa, que muitos historiadores hoje veem como consequência de um trauma muito mal resolvido. Poucos meses depois do casamento, o corpo de Margaret começou a mudar. Ela estava grávida. E por mais que algumas mulheres ao redor comemorassem a possível chegada de um herdeiro, a expressão no rosto da mãe dela dizia tudo, preocupação pura. Margaret Beauchamp tinha dado à luz Margaret com 18 anos. Idade em que, apesar dos riscos, ainda era possível passar por um parto com mais segurança. Mas sua filha tinha 12 para 13 anos, e seu corpo ainda nem estava pronto para isso. O que Margaret estava prestes a enfrentar já havia matado mulheres muito mais velhas e mais fortes. E o pior, Edmund Tudor não estaria vivo para ver o filho nascer. No outono de 1456, enquanto liderava uma campanha contra os yorkistas no país de Gales, Edmund Tudor foi capturado no castelo de Carmarthen. O que exatamente aconteceu naquele dia nunca ficou totalmente claro. Algumas versões dizem que ele foi pego de surpresa, num ataque rápido, quando suas tropas estavam espalhadas. Outras sugerem que houve traição dentro do próprio grupo. A causa da morte dele também nunca foi confirmada. Oficialmente, disseram que ele pegou uma doença, provavelmente peste, na prisão. E isso, na época, era uma explicação bem conveniente. Prisões medievais eram sujas, sem cuidados médicos, e as doenças corriam soltas. Dizer que ele morreu por causa disso evitava a acusação de assassinato contra alguém que era meio-irmão do rei. Mas muitos cronistas da época estranharam a velocidade com que ele adoeceu e, principalmente, o fato de não deixarem nenhum médico se aproximar dele.
Até hoje, não se sabe ao certo se Edmund morreu de doença mesmo ou se foi executado em segredo. O que se sabe é que, em novembro de 1456, Margaret Beaufort, com apenas 13 anos, estava grávida, viúva e completamente sozinha. Bem no momento em que o país caminhava para uma guerra civil violenta. A notícia da morte chegou até ela numa noite chuvosa, quando ainda estava hospedada no palácio de Lanfe, em Pembrokeshire, enquanto Edmund seguia em campanha. Um mensageiro cavalgou sob a tempestade até lá, com o cavalo completamente esgotado. Margaret estava na capela do palácio, rezando pela volta do marido, quando ouviu o som das botas do mensageiro ecoando no chão de pedra. Ela nem precisou ouvir a mensagem. No fundo, já sabia. Quem assumiu a responsabilidade por ela foi Jasper Tudor, irmão mais novo de Edmund. O gesto foi tanto por honra quanto por estratégia, que Margaret carregava o possível herdeiro da família Tudor, o único elo que ainda ligava aquela linhagem à realeza. Jasper a levou para um lugar mais seguro, o castelo de Pembroke, no litoral do país de Gales. A fortaleza era isolada, com muros enormes e vista para o mar, ficava no alto de um penhasco, onde as ondas do Atlântico batiam forte nas pedras lá embaixo. E foi nesse castelo remoto, cercado de silêncio, frio e solidão, que Margaret enfrentaria o momento mais assustador e doloroso de toda a sua vida. A viagem até o castelo de Pembroke, já no final da gravidez, foi um verdadeiro martírio. As estradas de inverno eram quase intransitáveis. Cheias de lama congelada, árvores caídas e trechos completamente alagados. Margaret foi levada numa espécie de carroça coberta, puxada por cavalos. Cada buraco, cada solavanco fazia seu corpo doer ainda mais. O trajeto, que deveria durar 2 dias, acabou se arrastando por 5. O grupo precisou contornar rios transbordando, se esconder de grupos armados e evitar qualquer contato com soldados. Ninguém sabia de que lado estavam naquela altura da guerra. Quando finalmente chegaram ao castelo, o cenário era desolador. O castelo de Pembroke, construído sobre uma rocha calcária à beira do rio Pembroke, parecia uma fortaleza fora do tempo. Tinha uma torre central de quase 25 metros de altura e resistia firme há séculos a guerras, tempestades e cercos. Mas não tinha conforto nenhum ali. Aquele lugar foi feito para resistir, não para acolher. Os cômodos do castelo eram gelados e cheios de frestas. As lareiras queimavam sem parar, mas a madeira acabava tão rápido quanto era trazida. No quarto de Margaret, penduraram tapeçarias grossas nas paredes, tentando segurar o vento cortante que passava pelas rachaduras das pedras antigas. O inverno de 1456 para 1457 foi particularmente cruel. Gelo se formava do lado de dentro das janelas, e o vento do mar soprava forte pelas frestas. Margaret mal conseguia cruzar o quarto sem perder o fôlego. O corpo dela, ainda em fase de crescimento, simplesmente não estava pronto para suportar o peso da gravidez. O médico do castelo, Dr. Louis Carlion, era um homem estudado. Passou por Oxford e Paris, conhecia os grandes nomes da medicina da época, e já tinha ajudado tanto camponesas quanto rainhas a dar à luz. Mas ao examinar aquela menina grávida diante dele, nada do que aprendeu parecia suficiente. Ele logo percebeu que os quadris de Margaret eram muito estreitos. O bebê estava mal posicionado e dava sinais de sofrimento. Em reunião privada com Jasper Tudor, o médico foi direto: o parto seria perigoso, talvez fatal. Enquanto a neve caía do lado de fora, os dois discutiram o destino de Margaret em voz baixa, numa das salas internas do castelo. Dr. Carlion foi honesto. Ele já tinha visto casos assim antes, e, quase sempre, o desfecho não era bom nem para a mãe, nem para o bebê. O médico apresentou 3 opções, e nenhuma delas era boa. A primeira seria tentar virar o bebê manualmente, mas isso colocaria a vida de Margaret e da criança em risco imediato. A segunda seria esperar, torcendo para que a natureza corrigisse a posição do bebê sozinha.
Só que isso aumentava as chances de Margaret entrar em exaustão total. E também aumentava o risco de perder o bebê. A terceira opção era a mais radical, fazer uma cesariana. Só que, naquela época, esse tipo de procedimento quase sempre levava a mãe à morte. A decisão caiu nas mãos de Jasper Tudor, que tinha só 25 anos. Era um peso enorme para carregar, e se Margaret morresse, a linhagem dos Tudor acabaria ali, porque Jasper não tinha filhos legítimos. Mas se ela sobrevivesse e perdesse o bebê, o resultado seria o mesmo. Era uma escolha que envolvia política, dinastia e sentimento. Jasper tinha criado um carinho real por Margaret. Admirava a coragem dela, a força com que lidou com a viuvez tão jovem, e o jeito determinado com que enfrentava tudo. A verdade é que, mesmo com tão pouca idade, Margaret mostrava uma maturidade fora do comum. Durante aquele inverno escuro, ela passou a estudar tudo o que podia sobre política, alianças e estratégias. Sabia que, no mundo em que vivia, conhecimento era poder. Jasper percebeu isso e começou a ensinar a ela os bastidores do jogo de poder. Explicou como ler os rostos das pessoas, entender o que está sendo dito nas entrelinhas e decifrar as redes de alianças e rivalidades que movimentavam a nobreza. Ao mesmo tempo, Margaret mergulhou numa vida de fé que chamava a atenção. Passava horas e horas ajoelhada na capela do castelo, até os joelhos ficarem feridos, rezando com fervor e estudando textos religiosos. Decorava orações em latim e lia tudo o que podia sobre teologia. Hoje, muitos historiadores acreditam que essa religiosidade extrema surgiu como uma forma de lidar com os traumas que ela viveu. O casamento precoce, a gravidez forçada, o luto, o medo da morte. Era a maneira dela de dar um sentido a tudo aquilo. Um dos grandes influenciadores nessa fase foi o padre Meredith, o sacerdote do castelo. Galês, formado pela Universidade de Cambridge, ele unia conhecimento clássico com uma visão muito realista do mundo violento em que viviam. Foi ele quem ensinou a Margaret que a fé era importante, mas que Deus também agia através das escolhas humanas. O padre Meredith ensinava que reza sem ação era vazia. Mas que a ação guiada pela fé podia mover montanhas. E foi com esse pensamento que Margaret Beaufort enfrentou a madrugada mais difícil da sua vida. Naquela noite gelada de janeiro de 1457, começaram as dores do parto. Margaret estava caminhando nas muralhas do castelo, como o Dr. Carlion tinha orientado, ele dizia que aquilo ajudaria na hora do nascimento. Mas, de repente, veio a primeira contração. A dor foi como uma pancada violenta, uma pressão insuportável que parecia partir o corpo dela ao meio. Ela caiu contra a mureta de pedra, sem conseguir respirar direito. As damas de companhia correram para ajudá-la a voltar para o quarto. E ali começou a corrida contra o tempo. As parteiras, mulheres que já tinham ajudado dezenas de mães a dar à luz, se entreolharam em silêncio. Já tinham visto aquilo antes, uma menina tentando dar à luz outra criança, num corpo que ainda nem tinha terminado de se formar. A natureza estava sendo forçada por causa da política e todo mundo naquele quarto sabia que, antes do nascer do sol, uma ou as duas poderiam não sobreviver. A responsável pela equipe era a Dame Genferco Dafford, uma parteira experiente, com 30 anos de prática. Ela tinha aprendido o ofício com a mãe e a avó. Era um conhecimento passado de geração em geração entre as mulheres do país de Gales. Gen conhecia ervas que aliviavam a dor, técnicas para reposicionar o bebê e até orações que pareciam dar forças para mães esgotadas. Mas, ao examinar Margaret, o rosto dela ficou sério. Sabia que aquilo ia ser mais complicado do que o normal. As outras parteiras começaram a preparar os instrumentos em silêncio. Tinham tudo pronto, cordões para cortar o cordão umbilical, poções naturais para dar energia, objetos religiosos e também ferramentas que elas esperavam não precisar usar. Aquelas que só eram tiradas quando a situação fugia totalmente do controle.
O quarto logo ficou tomado pelo cheiro das ervas queimando. Lavanda para acalmar, alecrim para fortalecer, e outras plantas que só aquelas mulheres conheciam bem, as mesmas que lidavam com nascimentos e com mortes. Margarete passou 18 horas em trabalho de parto, sentindo uma dor que não tem como descrever. Seus gritos ecoavam pelas paredes de pedra até que sua voz simplesmente falhou. O que restava era só o som de uma respiração ofegante, quase animal, de tanto sofrimento. As parteiras faziam tudo o que podiam. Estavam cobertas de sangue, lutando desesperadamente para salvar mãe e bebê. Dame Gen usava tudo o que sabia. Massagens, mudanças de posição, remédios à base de ervas, e palavras de encorajamento que sussurrava no ouvido de Margarete, tentando mantê-la consciente. Do lado de fora, nos corredores do castelo, Jasper Tudor andava de um lado para o outro, ouvindo os sons do quarto. Cada passo dele fazia eco nas pedras. Ele sabia muito bem que o futuro da causa lancastriana podia acabar naquela noite, naquele quarto, naquele parto. Do lado de fora do quarto, Jasper Tudor ouvia os gritos de Margarete atravessando a pesada porta de carvalho. Cada grito parecia um golpe direto no peito. Os criados corriam de um lado para o outro, carregando bacias com água quente e pilhas de lençóis limpos, com rostos sérios, como quem sabe que algo grave estava prestes a acontecer. Enquanto isso, o padre Meredith rezava sem parar na capela do castelo. De joelhos, com a cabeça baixa, ele pedia pela vida daquela menina que estava à beira da morte, entregue a um destino que ela nunca escolheu. Conforme o céu começava a clarear, o corpo de Margarete já não aguentava mais. Ela estava há quase um dia inteiro em trabalho de parto. Já não tinha forças. O doutor Carleon foi acordado às pressas, examinou a situação e conversou em voz baixa com Dame Gen. O bebê ainda estava vivo, mas com batimentos fracos e irregulares. Margarete também estava em situação crítica. Começava a ter uma hemorragia interna, o pulso fraco, a pele branca como papel. Era preciso agir. Decidiram tentar um procedimento manual, muito arriscado. Podia salvar o bebê, mas colocar a vida da mãe em perigo. Dame Gen já tinha feito aquilo antes, mas nunca em alguém tão jovem e frágil. Ela posicionou Margarete com todo o cuidado e, em silêncio, fez uma oração para Santa Margarida de Antioquia, a padroeira das mulheres em trabalho de parto. E então, com mãos firmes e olhar focado, iniciou o procedimento. O bebê finalmente nasceu, mas o processo quase matou Margarete. O quarto ficou em silêncio. O menino estava pálido, quase sem respirar, coberto de sangue e fluidos. As parteiras ficaram paradas, em choque, sem ousar dizer uma palavra. Só dava para ouvir a respiração fraca de Margarete e o estalar da lenha na lareira. Então, Dame Gen limpou a boca e o nariz do bebê. E, de repente, o som que todos esperavam rompeu o silêncio, e um choro fino e forte. Era a chegada de Henry Tudor, o menino que um dia se tornaria rei da Inglaterra. Margarete, quase inconsciente, ouviu o choro do filho em meio a um turbilhão de dor e exaustão. Tentou levantar os braços para tocá-lo, mas seu corpo não respondia. Mesmo assim, Dame Gen colocou o bebê em seu peito por alguns segundos. Era o primeiro contato, o momento tradicional entre mãe e filho, antes de levá-lo até o fogo, onde seria limpo, aquecido e enrolado. Mesmo fraca, Margarete não tirava os olhos do filho. Olhava com intensidade, como se quisesse decorar cada detalhe daquele rostinho pequeno. Ela sabia que talvez aquela fosse a única chance de vê-lo assim. O estrago no corpo dela tinha sido enorme e irreversível. Nos dias seguintes ao parto, o doutor Carleon a examinou com atenção. Encontrou ferimentos internos graves, que não cicatrizariam totalmente. Havia danos profundos causados pelo esforço extremo do parto. A perda de sangue tinha sido tão intensa que, por pouco, Margarete não perdeu a vida. Aos 13 anos,
ela já não podia mais ter filhos. Seu corpo ainda nem tinha amadurecido e já tinha sido completamente comprometido por conta de um único parto, imposto por interesses dinásticos. Sua capacidade de gerar herdeiros foi sacrificada em nome da política. A recuperação física foi lenta e dolorosa. Margaret passou semanas entre a vida e a morte, lutando contra febres e infecções. O médico usou tudo o que tinha, sangrias, que, na época, acreditavam ajudar a equilibrar os humores. Remédios naturais, vinhos misturados com ervas medicinais para tentar dar energia. E Damiguen esteve ao lado dela o tempo todo, dando comida na colher, vigiando cada mudança no quadro dela com o cuidado de uma mãe. Mas, se o corpo levou tempo para se recuperar, o emocional demorou ainda mais. Margaret começou a ter pesadelos constantes, acordava gritando e chorando no meio da madrugada. Desenvolveu um pavor de ser tocada e até os gestos mais simples das criadas faziam ela se encolher. O pior era a relação com o próprio filho. Margaret o amava profundamente, mas sempre que o segurava nos braços, sentia tudo voltar e a dor, o medo, o trauma. Aquilo a consumia por dentro. Mesmo assim, ela não desistiu. Porque, mesmo com o corpo machucado, o espírito de Margaret Beaufort continuava firme. Nos meses que seguiram o nascimento de Henry Tudor, ela começou a mostrar a força que um dia a tornaria uma das mulheres mais influentes da história da Inglaterra. Ainda debilitada, ela já entendia perfeitamente a situação. Seu filho não era só um bebê, era a esperança da causa lancastriana. E ela também sabia que, sendo uma viúva sem terras e com um filho nos braços, precisaria se proteger. O país estava mergulhando no caos, e a guerra civil batia à porta. Margaret não podia se dar ao luxo de ser fraca. Mesmo fraca, Margaret não tirava os olhos do filho. Olhava com intensidade, como se quisesse decorar cada detalhe daquele rostinho pequeno. Ela sabia que talvez aquela fosse a única chance de vê-lo assim. O estrago no corpo dela tinha sido enorme e irreversível. Nos dias seguintes ao parto, o Dr. Carlion a examinou com atenção. Encontrou ferimentos internos graves, que não cicatrizariam totalmente. Havia danos profundos causados pelo esforço extremo do parto. A perda de sangue tinha sido tão intensa que, por pouco, Margaret não perdeu a vida. Aos 13 anos, ela já não podia mais ter filhos. Seu corpo ainda nem tinha amadurecido e já tinha sido completamente comprometido por conta de um único parto, imposto por interesses dinásticos. Sua capacidade de gerar herdeiros foi sacrificada em nome da política. A recuperação física foi lenta e dolorosa. Margaret passou semanas entre a vida e a morte, lutando contra febres e infecções. O médico usou tudo o que tinha, sangrias, que, na época, acreditavam ajudar a equilibrar os humores. Remédios naturais, vinhos misturados com ervas medicinais para tentar dar energia. E Damiguen esteve ao lado dela o tempo todo, dando comida na colher, vigiando cada mudança no quadro dela com o cuidado de uma mãe. Mas, se o corpo levou tempo para se recuperar, o emocional demorou ainda mais. Margaret começou a ter pesadelos constantes, acordava gritando e chorando no meio da madrugada. Desenvolveu um pavor de ser tocada e até os gestos mais simples das criadas faziam ela se encolher. O pior era a relação com o próprio filho. Margaret o amava profundamente, mas sempre que o segurava nos braços, sentia tudo voltar e a dor, o medo, o trauma. Aquilo a consumia por dentro. Mesmo assim, ela não desistiu. Porque, mesmo com o corpo machucado, o espírito de Margaret Beaufort continuava firme. Nos meses que seguiram o nascimento de Henry Tudor, ela começou a mostrar a força que um dia a tornaria uma das mulheres mais influentes da história da Inglaterra. Ainda debilitada, ela já entendia perfeitamente a situação. Seu filho não era só um bebê, era a esperança da causa lancastriana. E ela também sabia que, sendo uma viúva sem terras e com um filho nos braços, precisaria se proteger.
O país estava mergulhando no caos, e a guerra civil batia à porta. Margaret não podia se dar ao luxo de ser fraca. O ponto mais importante do novo casamento de Margaret era uma cláusula que salvou a vida do filho dela. O pequeno Henrique Tudor continuaria sob os cuidados de Jasper Tudor, no país de Gales. E isso fez toda a diferença. O casamento com Henrique Stafford durou 14 anos, atravessando um dos períodos mais sangrentos da história da Inglaterra. Enquanto o país era sacudido por batalhas, traições e trocas de rei, Margaret assistia a tudo das laterais, sempre se adaptando para sobreviver. Nesse tempo, a coroa mudou de cabeça várias vezes. Henrique VI foi deposto. Eduardo IV assumiu o trono. Depois Henrique VI voltou. E logo em seguida Eduardo IV retomou o poder. Cada nova virada colocava gente inocente em perigo, especialmente quem tinha sangue real ou alianças mal interpretadas. Margaret entendeu rápido que precisava jogar o jogo político com habilidade, ou ela e o filho seriam eliminados. Ela começou a se mover com inteligência. Construiu alianças com mulheres dos dois lados da guerra, percebendo que essas redes femininas eram mais duradouras e discretas do que as alianças militares. Trocava cartas com Elizabeth Vaudeville, a rainha de Eduardo IV, e ao mesmo tempo mantinha comunicação secreta com Margaret de Anjou, exilada na França. Era preciso ter muita habilidade diplomática, um deslize, uma palavra fora do lugar, e ela podia ser acusada de traição. Enquanto isso, Henrique Tudor continuava no país de Gales, sendo criado por Jasper. Era o arranjo mais seguro, mas também o mais doloroso. Margaret via o filho uma ou duas vezes por ano, e só depois de negociações complicadas. Henrique cresceu longe da mãe, quase como um estranho. Foi criado nas colinas galesas, enquanto Margaret navegava pelas traiçoeiras correntes da política inglesa. A separação era necessária, mas dilacerante. Ela descontava a saudade escrevendo cartas, cheias de códigos e mensagens escondidas, que podiam passar pelas mãos dos inimigos sem levantar suspeita. Sempre que podia, mandava presentes simples, e livros, roupas, objetos que lembrassem a ele que sua mãe ainda existia. Mas, na maior parte do tempo, vivia com o coração apertado, sem saber se o filho estava seguro, saudável, ou mesmo vivo. Enquanto isso, Jasper Tudor cuidava da educação do menino com rigor e estratégia. Henrique aprendeu tudo o que um nobre deveria saber: cavalgar, lutar com espada, dançar, tocar instrumentos. Mas também aprendeu algo muito mais importante: como sobreviver num mundo que queria vê-lo morto. Henrique Tudor não estava apenas aprendendo etiqueta de nobre. Criado no interior do país de Gales, ele aprendeu a falar galês fluentemente, a entender os costumes locais, o mais importante, a conquistar o respeito de homens que não lhe deviam nada. Essa habilidade de inspirar lealdade verdadeira seria essencial no futuro, quando ele tentasse reivindicar a coroa. Enquanto o filho crescia à distância, Margaret Beaufort também seguia se preparando. Durante o casamento com Henrique Stafford, ela assumiu a administração de grandes propriedades, aprendeu a ler registros financeiros, a entender as obrigações feudais e a se movimentar dentro do complexo sistema da sociedade medieval. Estudava com dedicação total direito, história e teologia. Sua biblioteca particular cresceu tanto que se tornou uma das maiores coleções privadas da Inglaterra, com livros em latim, francês e inglês, sobretudo, de estratégias militares até textos religiosos místicos. Mas, em 1461, tudo mudaria de novo. Na Batalha de Towton, a mais sangrenta da história inglesa, o rei Eduardo IV saiu vitorioso. Foi um massacre. Cerca de 50.000 homens se enfrentaram num campo coberto de neve, em Yorkshire, no domingo de Ramos, 29 de março. Quando a noite caiu, quase metade deles estava morta. A derrota foi um golpe devastador para os lancastrianos. A liderança estava morta ou em fuga.
O rei Henrique VI escapou para a Escócia, enquanto Margaret de Anjou fugiu para a França com o filho, Eduardo de Westminster. A partir dali, Margaret Beaufort passou a viver sob risco constante. O sangue lancastriano que corria em suas veias a tornava uma suspeita imediata aos olhos de Eduardo IV. O único fator que a protegia era seu casamento com Stafford, que tinha laços com os yorkistas. Mas o verdadeiro perigo era o filho dela em Gales. Henrique Tudor era jovem, mas já representava uma ameaça. Era o último símbolo vivo da linhagem dos Lancaster e o novo rei já tinha mostrado que não pensava duas vezes antes de executar quem considerava inimigo. Margaret vivia a noite sem dormir, com medo de que soldados invadissem sua casa, ou que uma carta chegasse anunciando a morte do filho. Para tentar se antecipar a qualquer perigo, ela montou uma rede de informantes. Pagava criados e comerciantes por notícias, subornava escrivães para conseguir cópias de correspondência real, e fazia de tudo para estar um passo à frente. Essa vigilância constante era exaustiva, mas salvou a vida de Henrique. Em 1469, outro golpe. Durante a Batalha de Jericho, Henrique Stafford, marido de Margaret, lutou pelos yorkistas e foi ferido gravemente na coxa. A ferida infeccionou, deixou sequelas, e com o tempo, ele foi ficando cada vez mais amargurado com o lado que defendia. Ele arriscou tudo, e não recebeu nada em troca. Henrique Stafford tinha arriscado a vida lutando por Eduardo IV, mas no fim das contas não recebeu quase nada em troca. Essa decepção ficou entalada, e foi aí que Margaret começou, com muito cuidado, a influenciar o marido. Ela não saía falando que era a favor dos lancastrianos, seria perigoso demais. Em vez disso, foi plantando dúvidas aos poucos. Contava histórias sobre a corrupção dos yorkistas. Dava indiretas sobre como Eduardo IV tratava mal seus aliados. E deixava claro, sem dizer com todas as letras, que Stafford merecia mais. A estratégia dela exigia muita paciência e jogo psicológico. Ela tinha que desfazer anos de lealdade do marido à casa de York, além do sentimento de gratidão que ele ainda tinha por Eduardo IV. E conseguiu. Com conversas sutis, repetições calculadas e mexendo com o orgulho ferido de Stafford, ela foi mudando o pensamento dele. Quando o conde de Warwick começou sua rebelião em 1470, Stafford já estava pronto para mudar de lado. Naquele ano, a política inglesa virou de cabeça para baixo de novo. Richard Neville, o poderoso conde de Warwick, também chamado de afazedor de reis, rompeu com Eduardo IV e se uniu a Margarida de Anjou para tentar recolocar Henrique VI no trono. Era uma aliança esquisita. Warwick tinha sido um dos principais responsáveis por colocar Eduardo no poder, e agora estava se juntando à rainha do rei que ele mesmo tinha derrubado. Mas, na política, orgulho ferido fala mais alto que coerência. Margaret acompanhava tudo de perto, com esperança. Se Henrique VI realmente voltasse ao trono, quem sabe seu filho, que seguia exilado no país de Gales, também teria a chance de voltar. Com muito cuidado, ela começou a sondar aliados dos lancastrianos para ver se seria possível organizar uma revolta. Essas comunicações eram arriscadíssimas. Se alguém descobrisse, era morte na certa para todo mundo envolvido. Em outubro de 1470, quando Henrique VI foi libertado da Torre de Londres e reconduzido ao trono, Margaret viu aquilo quase como um milagre. Eduardo IV fugiu para a Borgonha, levando o irmão Ricardo de Gloucester com ele. O rei Henrique VI parecia perdido no meio de tudo. Ninguém sabia direito se ele entendia o que estava acontecendo. De prisioneiro, de repente voltou a ser rei. Margaret foi até Westminster para ver a cerimônia de restauração com os próprios olhos. E viu ali um homem fraco, confuso, quase sem forças. Mas aquele retorno ao trono não durou nada. Em março de 1471, Eduardo IV voltou do exílio.
tinha apoio do Duque da Borgonha e chegou com um pequeno exército de mercenários experientes. Se moveu rápido e atraiu de volta vários nobres que já estavam cansados do caos e da bagunça política. A batalha decisiva aconteceu em Barnet, no dia 14 de abril. Foi lá que Warwick, o afazedor de reis, morreu lutando. 2 semanas depois, no dia 4 de maio, veio o golpe final e a Batalha de Tewkesbury. Os lancastrianos foram esmagados. O filho da rainha Margarida de Anjou, o príncipe Eduardo de Westminster, herdeiro direto do trono, morreu em combate, embora algumas versões digam que ele foi capturado e executado depois. Logo em seguida, o rei Henrique VI também desapareceu misteriosamente, provavelmente assassinado. E com isso, a linha direta dos lancastrianos simplesmente acabou. De repente, o filho de Margaret, ainda adolescente, virou o próximo nome mais forte da causa lancastriana. A reivindicação de Henrique Tuda era distante, passada por gerações, e cheia de dúvidas sobre legitimidade, mas ele era o único herdeiro viável que restava. E isso o tornava extremamente perigoso para os yorkistas. Jasper Tuda percebeu que não dava mais para esperar. Se ficassem em Gales, Henrique provavelmente seria capturado e morto. Então, tomou a decisão mais difícil da vida dele, fugir com o sobrinho para o exílio. Foi em setembro de 1471, durante uma tempestade. Henrique, com apenas 14 anos, embarcou num navio em Tembe e partiu rumo a 14 anos de exílio no Ducado da Bretanha. A saída foi às pressas e cheia de risco. Tropas yorkistas estavam chegando nos últimos redutos lancastrianos no país de Gales. Eles tinham, no máximo, 1 hora de vantagem antes que os soldados inimigos alcançassem o castelo de Pembroke. Margaret não estava lá. Ela continuava na Inglaterra e só soube que o filho tinha fugido dias depois. Quando a notícia finalmente chegou, Margaret ficou em choque. Já tinha passado 14 anos longe de Henrique por causa da distância entre eles em Gales. Agora, estavam separados pelo Canal da Mancha e por 2 países inimigos. E ela não fazia ideia se um dia voltaria a ver o filho. Na cabeça dela, era como se estivesse de pé numa daquelas falésias de Gales, com o vento batendo forte na capa, encarando o vazio. Seu filho tinha ido embora, talvez para sempre. Sua causa estava derrotada. Os líderes, mortos ou espalhados pelo mundo. E a própria posição dela agora era perigosa, já que Eduardo IV começava a se vingar dos inimigos e consolidar o poder. Margaret voltou para a Inglaterra e para casa com Henrique Stafford, mas já não era mais a mesma mulher. O coração, antes cheio de dor, virou pedra. Se não podia ser mãe como queria, então seria outra coisa. Uma estrategista. Uma sobrevivente. E passaria o resto da vida tentando colocar seu filho exilado no trono da Inglaterra. A dor virou ambição. E fria. Quem conhecia Margaret como aquela jovem quieta e religiosa se surpreendeu ao ver a nova versão dela, e uma mulher calculista, que parecia enxergar 3 passos à frente de todo o mundo. Ela começou a formar alianças por toda a Inglaterra, observando com cuidado quais nobres poderiam apoiar o retorno de Henrique no futuro. Era um trabalho perigoso, cansativo, mas deu sentido à vida dela. Pouco tempo depois do exílio de Henrique Stafford morreu, em 1471. Ele já tinha problemas de saúde desde que se feriu na guerra, mas a morte dele foi considerada suspeita por alguns. Justo quando Margaret precisava ficar livre para agir. Ninguém sabe ao certo se foi doença, veneno ou puro desgaste. Mas com a morte dele, Margaret pôde enfim seguir seus planos sem restrições. Já com quase 30 anos, 2 vezes viúva, Margaret precisava decidir sobre um novo casamento. Podia ter escolhido o caminho mais fácil, casar com algum nobre de pouco peso, que garantisse segurança e deixasse ela quieta. Mas não foi isso que ela escolheu. Ela escolheu poder. Seu terceiro marido foi Thomas Stanley,
Lord Stanley, um dos nobres mais hábeis politicamente em toda a Inglaterra. Stanley era mestre no jogo que destruíra tantos outros. Ele sempre apoiava o lado vencedor no último instante possível, trocando de lealdade com um timing tão perfeito que acabava do lado certo em qualquer conflito. Sua família controlava forças militares importantes no noroeste da Inglaterra, e suas conexões políticas iam desde a corte real até as guildas de comerciantes. Para Margaret, se aliar a Stanley significava acesso a redes de informação, influência política e recursos militares que, no futuro, poderiam ser cruciais para a causa do filho. Para Stanley, casar com Margaret trazia prestígio, o sangue buffet e conexões com a nobreza. Era uma união de conveniência, mas funcionou surpreendentemente bem. A cerimônia de casamento foi elaborada para os padrões da época, planejada para mostrar que Margaret seguia influente, mesmo com o filho no exílio. A festa durou 3 dias, com torneios, banquetes e missas que atraíram nobres de toda a Inglaterra. O próprio Eduardo IV compareceu, talvez por preferir manter Margaret por perto, onde pudesse vigiá-la, a deixá-la agindo nas sombras. O acordo do casamento foi cuidadosamente negociado. Margaret manteve o controle das propriedades buffet e o direito de continuar lutando pelos interesses do filho. Stanley ganhou uma esposa com inteligência e conexões que reforçavam sua própria estratégia política. Ambos sabiam que o casamento era baseado em vantagem mútua, não em amor. Juntos, sobreviveram aos últimos e turbulentos anos do reinado de Eduardo IV, escapando das purgas e reviravoltas que destruíram outros nobres. Margaret usou sua posição ao lado de Stanley para coletar informações e manter contato com exilados e aliados em potencial. Stanley dava cobertura para suas ações enquanto fortalecia sua própria base de poder, se preparando para o que quer que viesse. Enquanto isso, na Bretanha, Henrique Tudor crescia no exílio. O Ducado da Bretanha era tecnicamente independente, governado por Francisco II, mas pressionado tanto pela França quanto pela Inglaterra. A situação de Henrique ali era delicada. Henrique era valioso como possível aliado ou moeda de troca, mas também perigoso, pois podia se tornar um símbolo da oposição a Eduardo IV. As cartas entre mãe e filho tornaram-se ainda mais raras e codificadas com o passar dos anos. Usavam nomes falsos, tintas invisíveis e códigos elaborados para se comunicar. As mensagens eram escondidas em correspondências aparentemente banais sobre comércio ou assuntos de família. O sistema era lento e incerto, mas mantinha viva a conexão entre a rede de inteligência de Margaret na Inglaterra e a pequena corte de Henrique no exílio. Margaret vivia com o medo constante de que o filho estivesse morto, assassinado por agentes enviados por York, ou vítima de doença ou acidente em terras estrangeiras. A incerteza era pior que uma tragédia definitiva. Para tentar combatê-la, ela criou uma rede de informantes que lhe traziam notícias da Bretanha, mercadores, peregrinos, diplomatas, qualquer um que tivesse visto Henrique ou ouvido falar de sua condição. A rede de espionagem que Margaret construiu era impressionante em alcance e sofisticação. Ela tinha informantes em palácios reais, guildas de comerciantes, mosteiros e casas nobres por toda a Inglaterra e Europa. As informações fluíam por canais secretos que impressionariam até os espiões profissionais. Margaret sabia de movimentos de tropas antes de alguns generais, ouvia rumores da corte antes mesmo de chegarem ao rei, e acompanhava de perto a saúde e a lealdade de aliados e inimigos. Eduardo IV morreu de forma repentina em abril de 1483, deixando seu filho de 12 anos, Eduardo V, como herdeiro do trono. A morte foi inesperada, mas não totalmente surpreendente. O rei vivia de excessos e sua saúde vinha se deteriorando. Mas a sucessão mergulhou o reino em crise imediata, e um rei menino significava um governo regencial, facilmente dominado por ambição. Mas o garoto nunca seria coroado. Seu tio, Ricardo, Duque de Gloucester, tomou o poder num golpe que chocou até mesmo a nobreza acostumada à violência. Eduardo V e seu irmão desapareceram na Torre de Londres, jamais foram vistos vivos.
Ricardo III foi coroado em julho de 1483, mas seu reinado já começava sob suspeita. Para Margarete, a usurpação de Ricardo III representava um perigo terrível, mas também uma oportunidade sem precedentes. A tomada de poder havia destruído a legitimidade dos yorkistas. De repente, a distante reivindicação de Henrique Tuda pelo sangue dos Beaufort começou a parecer uma alternativa viável a um rei amplamente suspeito de assassinar crianças. Margarete passou a conspirar com ousadia impressionante. Trabalhando com o bispo John Morton e outros exilados, ela coordenou uma rebelião interna na Inglaterra enquanto organizava a invasão de Henrique a partir da Bretanha. O plano exigia sincronização perfeita, financiamento robusto e comunicação através de centenas de quilômetros de território hostil. A rebelião fracassou em outubro de 1483, após uma traição expor os planos de invasão. Margarete assistiu, impotente, à execução de seus aliados. Escapou da morte apenas graças ao casamento com Stanley, mas foi colocada em prisão domiciliar e perdeu seus títulos. Ainda assim, não estava derrotada. Mesmo sob vigilância, continuou conspirando por meio de cartas codificadas e servos leais. Passou meses planejando não apenas o retorno do filho, mas também como garantir que seu reinado fosse bem-sucedido. Quando Henrique enfim desembarcou em Milford Haven, em agosto de 1485, o longo trabalho de Margarete com a família Stanley alcançou seu ápice. Em Bosworthfield, no dia 22 de agosto de 1485, Ricardo III morreu lutando na lama de Leicestershire. As forças dos Stanley, inicialmente aliadas ao rei, viraram-se contra ele num golpe final, resultado de anos de manipulação paciente de Margarete. Seu filho era agora rei da Inglaterra. Após 28 anos de separação, 14 anos de exílio e décadas de planos meticulosos, Henrique VII havia triunfado. Margarete tornou-se a mulher mais poderosa da Inglaterra. Mas nunca voltou a ter com Henrique a relação simples de mãe e filho que lhe fora roubada pela necessidade política. Viveu para ver o filho consolidar a dinastia Tudor, casar-se com Isabel de York e gerar o príncipe que se tornaria Henrique VIII. Margarete morreu em 1509, poucos dias depois da coroação de Henrique VIII. Seu ciclo de ambição se encerrava ali, um caminho que começou naquela câmara de parto ensanguentada no castelo de Pembroke. O preço do sucesso de Margarete não pode ser medido de forma simples. Ela entregou o próprio corpo para dar à Inglaterra um rei. Abriu mão da maternidade por razões políticas. Trocou a própria felicidade pessoal por um objetivo maior, garantir a sobrevivência de sua dinastia. A menina de 13 anos que gritava de dor em trabalho de parto jamais poderia imaginar a mulher que se tornaria a mãe do rei, a fundadora de uma dinastia, a responsável por encerrar as Guerras das Rosas com um amor de mãe que foi transformado em estratégia e poder. Em Westminster Abbey, onde Margaret Beaufort está enterrada sob uma lápide de mármore negro, os visitantes leem uma inscrição em latim que resume uma vida de conquistas extraordinárias, construídas com sacrifícios ainda maiores. Mas ninguém ali ouve o eco daquele grito distante. O som de uma criança sofrendo, trazendo ao mundo o futuro da Inglaterra. Esse som, e a história que começou com ele, continuam presos nas pedras frias de um castelo galês. Onde o vento ainda sopra forte contra os penhascos, e o mar bate com fúria, como se carregasse nos seus sons os sussurros daquela garota que virou a mãe de um rei, depois de passar por dores que nenhuma criança deveria viver. Essa foi a história de Margaret Beaufort, uma menina de 13 anos que gritou de dor para colocar no mundo o futuro da Inglaterra. Uma mulher que abriu mão de tudo, para ver o filho subir ao trono. Se essa história te emocionou, deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia essa história? O que mais te marcou na trajetória dessa mãe que virou lenda? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz histórias como essa, cheias de dor, coragem e reviravolta. Nos vemos no próximo vídeo.